Tô de volta, continuando com o caso Gael. Você sabe, menino de 3 anos, aí, a morte dele ligou o alerta sobre a violência contra as crianças e a responsabilidade de todos nós no combate a esse tipo de crime, né, gente? Ano passado, quase 5.000 casos de lesão corporal contra crianças e adolescentes foram registrados somente no estado do Rio de Janeiro. Uma ferida profunda na infância de milhares de crianças. Em todo o ano de 2023, as delegacias do estado do Rio receberam quase 5.000 registros de lesão corporal contra crianças e adolescentes de 0 a 17 anos. Em quase 30% dos casos, as vítimas tinham menos de 11 anos, o que representa 1.336 ocorrências, ou seja, em todo o ano foram registrados 3 agressões por dia contra a faixa etária de 0 a 11 anos. Em geral, o que a gente fala para a violência doméstica, para a violência sexual, é observar, é verificar mudanças de comportamento, é estar atento ao comportamento dessa criança. Uma criança que é alegre, extrovertida, de uma hora para outra não quer sair de casa, de uma hora para outra apresenta distúrbios de comportamento. Uma criança que apresenta sinais muito grandes de agressividade, que chega de um lugar para o outro, que se comporta de forma agressiva na família. Um determinado comportamento pode ser um pedido de socorro. Situações em que a pessoa deixa de comunicar casos de violência atingiram 175 ocorrências. O número foi mais que o dobro comparado com 2022. Em 65,7% dos registros, a violência foi contra meninas e em 34,3% meninos. Silêncio que pode custar a vida da vítima. Já as omissões de socorro foram 46 casos, em que os meninos foram as maiores vítimas, em mais de 50% das ocorrências. A violência contra a criança e adolescente é um dos crimes mais subnotificados do país. São violências que ocorrem na instância íntima do lar, dentro da casa das famílias, ainda em volta de muito preconceito, ainda tem essa situação de que você não se mete na casa dos outros, que é uma situação íntima de outra família, então que outro familiar não deve se meter, então tem um aspecto cultural, ainda tem a crença de muitas partes da sociedade que legitimam essa violência e que tentam justificar de alguma forma que isso é para o bem da criança, que isso é para o bem do adolescente, que essa violência de alguma forma se justifica. Então é um crime extremamente subnotificado e com sequelas enormes para essa criança e com, muitas vezes, casos que terminam de forma fatal, terminam em homicídio, né? Terminam com essas crianças perdendo a vida. O autor geralmente é alguém muito próximo da vítima. As agressões são cometidas como forma de castigo, mas que podem levar à morte. O caso Gael Lucas Machado Marcon, de apenas 3 anos, que ganhou repercussão nacional, teve o fim mais trágico desse tipo de violência. Segundo a Polícia Civil, o laudo do Instituto Médico Legal indica espancamento como causa da morte. A principal suspeita é a madrasta do menino. A vítima morava com ela e o pai no município de Casimiro de Abreu, no interior do estado do Rio. A criança foi encontrada pelo pai, desmaiada e com hematomas pelo corpo. O pequeno foi levado para o Hospital Municipal Ângela Maria Simões, mas Gael não resistiu aos ferimentos. Esse tipo de violência é cometido por alguém que tem psicopatia. Porque uma pessoa que tem empatia, que tem amor, não faz esse tipo de coisa. A gente instrui os pais que eles possam punir seus filhos de uma maneira que tire dele o que eles gostam. Por exemplo, um celular, um videogame, um jogo com os amigos. Essa é a maneira de você punir seu filho temporariamente para que ele aprenda que o que ele está fazendo está errado. Agora, essa questão de violência física, eu não concordo, porque você torna a pessoa que sofre uma pessoa extremamente agressiva, que resolve tudo como? Através da agressão. A correção com violência pode gerar traumas ao longo da vida. Que as pessoas observem seus lares, suas crianças, percebam mudanças de comportamento, porque às vezes é uma criança alegre, de repente você vê que ela está triste, é uma criança que gosta de brincar, de repente ela está apática. Então é importante o quê? Você ter essa visão dentro da sua casa, você conhecer os membros da sua casa.
O Estatuto da Criança e do Adolescente estabeleceu uma resolução para impedir que a agressão seja usada como forma de educar. A nossa lei já dizia de que a criança deve crescer a salvo de qualquer tipo de violência. Posteriormente, o Estatuto foi sendo acrescentado, modificado para tipificar isso. Então, a gente teve a lei do menino Bernardo, depois a lei do menino Henry, para dizer muito claramente para toda a sociedade que bater não educa, que a criança tem que crescer livre de qualquer ato de violência e que, tão importante quanto isso, é que a responsabilidade compartilhada por todos nós. A última mudança da lei diz que qualquer pessoa deve notificar as autoridades se uma criança estiver sendo vítima de violência, inclusive a violência doméstica. Então, não precisa ser somente da educação, da saúde, um vizinho, um parente, todos nós temos responsabilidade de manter essa criança a salvo de violência.